Está no ar o programa Verbo da Vida, a palavra da fé ao seu alcance. É isso aí, muito boa noite, bom estarmos juntos aqui toda terça-feira na TV Conteúdo com o programa Verbo da Vida. Amém. Toda terça-feira a partir de 20h45 temos esse encontro marcado, 1 hora de ensino, de busca, de ministração da palavra, para que a gente possa crescer junto naquilo que Deus determinou. É importante a gente saber que a Bíblia, ela tem um manual mesmo, ela é um manual, né? E que não é aquilo que eu penso, não é aquilo que você pensa, mas é aquilo que está escrito, que é a verdade para nossas vidas. E a gente está aqui toda terça-feira nos submetendo à presença, ao ensino glorioso do Espírito Santo, Amém. Querendo aprender mais e querendo dividir aquilo que o Espírito quer revelar para esse tempo, para a sua igreja. Então, Amém. Esse é de fato um programa para crente e para pessoas que desejam se aproximar e crescer em Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, pastor. Boa noite, Júnior, Apolo Miranda, você que está nos assistindo pela TV Conteúdo. Para a gente é um prazer estar aqui, né, como o nosso pastor falou, dividindo conhecimento, né, conversando com vocês. Mande perguntas, tá certo? Hoje vamos falar um pouco sobre sensibilidade no Espírito, como estar sensível ao Espírito Santo, como perceber a voz do Espírito, como ser guiado pelo Espírito. Hoje vai pegar fogo aqui, tá certo? Então, compartilha essa live aí para o número máximo de pessoas e Júnior vai falar aí sobre o livro e tudo mais. Boa noite, pessoal. Compartilhe essa live, envie perguntas para a gente estar aqui respondendo, né, pela direção do Espírito. E hoje o livro que nós iremos sortear é Não Fale Negativo, muito um livro bom. Poderoso muito que traz realidades maravilhosas sobre confessar a palavra e não liberar palavras de morte, né, sobre a nossa vida. Então, vamos começar mais um programa. Fique ligado, compartilhe com os seus familiares e abra o seu coração para receber aquilo que o Senhor tem para liberar sobre as nossas vidas através da palavra. Amém. Maravilha. Então vamos de música, a gente já volta para bater um papo. Se liga no som. Acima de tudo e não há outro igual, não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente, tu és Jesus, Jesus, Rei eterno. Damos glória a
É isso aí, já estamos de volta aqui Amém. para meditar um pouco na palavra, e como o pastor André falou, a gente vai falar um pouco nessa noite sobre ser sensível, né, à pessoa Amém. do Espírito Santo. De fato, irmãos, a gente precisa entender, né, cair essa ficha de que nós estamos na dispensação do Espírito. E a gente, é óbvio, pode buscar conhecimento, né, através de ministrações, de pessoas, mas nada pode superar a comunhão com o Espírito. Não é por acaso que Jesus falou: eu não vou deixar vocês sós, eu não vou deixar vocês órfãos, vocês vão receber alguém da mesma espécie, Amém. da mesma natureza Amém. que eu. Amém. Olha o que Jesus falou. E essa pessoa, o Espírito Santo, ele vai habitar em vocês todos os dias. Isso a gente precisa considerar o segredo do sucesso de um crente, tal quanto ele se relaciona com a pessoa de Deus, que é o Espírito Santo. Amém. E é a pessoa dessa dispensação que habita, está liberado para habitar em nós. Amém. Eu queria dividir com você um texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, bastante conhecido de todos nós, e o texto diz assim, ó, Romanos 12, 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse texto aqui é muito poderoso, irmãos, porque fala de duas coisas, ó, renovação de mente. O renovar de mente tem a ver com saber, com conhecimento. Amém. Jesus, ele declarou isso: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, está: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, a única coisa que pode fazer o povo de Deus, a igreja do Senhor, sofrer na terra é a falta de conhecimento. A gente recebe Jesus, faz uma aliança com Jesus e a gente começa a congregar, e agora é necessário uma mudança na mente, uma mudança na forma de pensar. E isso tem a ver com o quê? Com adquirir conhecimento, o Amém. saber. Muito bom. Mas esse texto de Romanos fala do saber e fala de outra coisa, de experimentar. O saber é uma coisa, o experimentar tem a ver com saborear, provar. E a Bíblia diz para a gente experimentar as coisas de Deus. Provade e vede que o Senhor é bom. Amém. Então a Bíblia manda a gente experimentar. Agora, só vai conseguir experimentar, provar as coisas de Deus quem consegue entender, saber, adquirir conhecimento. Porque o homem caído, e hoje, infelizmente, tem muita gente que já recebeu Jesus, mas quando ele não muda a mentalidade, ele se acha não merecedor, ele se acha não capaz, ele se acha um pó, verme, cinza, ele acha que ele não merece tanto benefício assim de Deus. Com essa mentalidade antiga, ele não tem como desfrutar, provar, experimentar da bondade, da cura, da libertação, da mudança de vida, de provar de coisas que está lícito, que é para o nosso tempo, da prosperidade. E prosperidade, irmãos, não é só dinheiro, mas dinheiro está também Amém. envolvido na prosperidade. Prosperidade é uma vida sem falta, uma vida sem escassez, uma vida abundante, como a Bíblia declara que a bênção do Senhor, ela é abundante, sacudida, recalcada, Amém. transbordante. Aleluia. Aleluia. Então é algo grande. Amém. A Bíblia diz o quê? Que é pra gente buscar a Deus, que Ele vai nos revelar coisas grandes e ocultas que a gente ainda não sabe. Meu Deus. E como que Ele revela? A Bíblia diz que o Espírito Santo prescruta as profundezas do coração de Deus e nos revela. O Espírito Santo nos revela. O Espírito Santo conhece as profundezas do coração de Deus. Amém. E ele tem o Glória a desejo Deus. de nos revelar. Agora, alguém que quer ensinar precisa encontrar alguém que quer aprender. Eu fico imaginando, né? Quando alguém decide se matricular em uma academia, o instrutor daquela academia imagina que, primeiro, a pessoa vai comparecer às aulas. E, segundo, quando chega lá, vai estar com a roupa adequada, vai estar com desejo Sim, de a pegar, disposição. disposição. É isso mesmo. Agora, infelizmente, no nosso meio, às vezes na igreja, a pessoa acha: não, acho que eu não vou pro culto hoje, eu não estou com vontade, não, Deus me entende que eu estou cansado, Deus vai falar comigo assim. Não, irmãos, se a gente entrou em um reino, a gente precisa estar disposto, a gente precisa comparecer às aulas, a gente precisa fazer a nossa parte, porque Deus, Ele quer
nos anunciar. Deus quer transformar a nossa vida, mas envolve agora o querer e a disponibilidade e o agir, a ação de cada pessoa. É isso mesmo. De se derramar, de buscar. Amém. A Bíblia diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Amém. Então Amém. Deus, ele está convidando, vem, me busca de todo o coração. Mas não é uma busca qualquer, é uma busca intensa de todo o coração. Então quando a gente faz isso, a gente começa a adquirir uma sensibilidade maior com a pessoa do Espírito Santo. A gente começa a entender, a identificar a voz. Amém. Eu sei que quem é casado, nós três aqui somos casados, a gente pode estar em um ambiente que tenha muita gente. Quando a nossa esposa fala, a gente reconhece a voz. Amém. Por Muito causa bom. da comunhão, por causa Da intimidade. da intimidade. Muito bom. Então eu creio que é essa intimidade também que Deus quer que a gente tenha com Ele, de um tal modo que quando Ele falar, a voz dele vai ser reconhecida facilmente. E a gente não vai ficar com dúvida, será que é o diabo, será que é Deus? Como a gente vê muito crente, ó, eu estou orando ainda porque eu ouvi algo, mas eu não sei se foi Deus, se foi o diabo. Irmãos, isso ainda é uma falta de intimidade com o Senhor. E Deus quer que a gente se relacione com Ele de uma forma que quando Ele falar, a gente vai saber é Deus. E como é que eu sei que é Deus? A palavra. A palavra é a base. Se o que está sendo falado aos meus ouvidos tem a ver com a palavra, está alinhado com a palavra, e é por isso que o crente também precisa se relacionar com o Espírito e com a palavra e o Espírito. Essa é o segredo do sucesso da vida do crente. Amém, muito bom. E outra coisa importante é que, de fato, Deus já derramou uma medida de fé na vida de cada um, né? Então, Ele já deu a capacitação mais do que suficiente para a gente trilhar um caminho. Muito embora tenha pessoas que avançam muito e tem outras que nem tanto. E não é a vontade de Deus que uns cresçam e que outros fiquem para trás. Mas é como o nosso pastor disse, a decisão, a vontade, né, de se relacionar, primeiro parte de Deus, né? Se eu não me engano, o pastor fala até isso no último culto. Você pode acompanhar na íntegra lá no canal do nosso YouTube, da Igreja Verbo da Vida Pojuca. Vai lá, confere, foi muito bom, né? Que Deus, ele primeiro entrou em relacionamento com a gente, disse vem, faz parte desse relacionamento, existem coisas disponíveis dentro do relacionamento, né? Meu Deus do céu, eu penso quando uma pessoa, né, uma pessoa que não tem tanto recurso, uma mulher, né, que não tem tanto recurso, casa com um homem que é milionário, tudo daquele homem, quando ele casa com aquela mulher, dá direito àquela mulher ter acesso a todas aquelas coisas. A nossa vida também é assim, o nosso Pai, o nosso Deus também é Pai de Jesus, nosso noivo, né? E casou conosco, está casado aí com a igreja, está noivo da igreja, né? E tudo que é de Deus, tudo que é Jesus é direito nosso. Só que tem muitas Amém. pessoas que não estão desfrutando por falta desse relacionamento, por falta de conhecer o quanto é importante, queridos, conhecer a palavra, não religião, não são tradições humanas, né? Então pega tudo que a palavra de Deus está falando ao seu respeito e vive uma vida tranquila, sossegada, mas uma vida cheia de convicção, né? De quem você é, do que Deus é para você, do que o Espírito Santo está fazendo na sua vida. Isso pode mudar e salvar a vida de muitas pessoas. Amém. De fato, e a palavra fala lá em Oséias, né, que o povo perece por falta de conhecimento. E quando a gente vai para a palavra, a gente começa a entender pelo Espírito quem nós somos em Deus. Que de fato Deus, ele fez um plano extraordinário, um plano cheio de graça, de amor, por meio de Jesus, para nos religar, nos reconectar com Ele, sem condenação, sem sentimento de culpa, para que de fato o homem tenha novamente um contato com Ele, Amém. tenha uma intimidade com Ele e possa ter de fato Deus como um pai, um bom pai. E a palavra também nos diz que Deus, ele está em busca daqueles que estão querendo ter relacionamento com Ele. Buscar-me-eis e me achareis enquanto me buscardes de todo o coração. Então, de fato, nós precisamos liberar o nosso coração para ter esse relacionamento. Nós precisamos receber a Jesus, receber essa palavra, para que Deus, ele possa se relacionar conosco. Amém. E a gente possa ter, de fato, a alegria completa, como Jesus fala. Amém. Vocês vão me pedir algo que vocês desejam e a nossa alegria será completa. Maravilha. Bom demais, gente. Então, é claro, todos nós aqui, acho que a gente precisa ter essa convicção no nosso coração de que a gente não está andando na intimidade
que Deus deseja ainda. A gente pode crescer. Todos nós podemos crescer nessa sensibilidade, nessa intimidade maior com o Espírito Santo, através de uma vida de oração, através de considerar. Eu lembro uma vez eu li um livro de um grande homem de Deus, eu não sei se foi W. Kenyon, que disse que fizeram uma pergunta para ele, dizendo assim, você ora muito, quanto tempo você ora? 1 hora, 2 horas? E ele disse, não, eu oro 5, 10 minutos. E a pessoa ficou meio assustada com o tempo de oração daquele ministro, né? Mas aí em seguida ele disse assim, mas também é muito difícil eu demorar 5 ou 10 minutos para não estar orando novamente. Então a constância daquele homem, ele não estava orando tanto tempo, mas ele não passava também tanto tempo sem voltar a considerar a voz e tal. Era o quê? O dia inteiro ele tendo comunhão, considerando, perguntando ao Espírito Santo aquilo que ele devia fazer, aquilo que ele devia falar. Então eu acho que essa é a vontade de Deus. A gente não adianta entrar num quarto, passar 4 horas orando e sair dali e desconsiderar as instruções do Espírito. Meu Deus. Não é uma mágica, o Evangelho não é uma mágica. É isso mesmo. Deus quer um relacionamento, da gente sair e ouvir a direção, vai por aqui, vai por cá. Ele conhece muito mais do que a gente, ele é muito mais inteligente do que eu e você. Amém. Então quando a gente considera as instruções dessa pessoa que é Deus Amém. e que de fato habita, eu tenho uma impressão de que a maioria dos crentes não acredita de fato que Deus habita nele. Meu Deus. Eu acho que pensa que Deus de vez em quando vem e fala no culto e tal, mas parece que não tem essa certeza. Porque se tivesse, a gente consideraria, a gente ouviria, a gente consultaria mais. É isso mesmo. É Deus que habita na gente, irmãos. Meu então, Deus. alguém que carrega Deus tem que ter uma vida diferenciada, tem que desfrutar, tem que ter uma vida diferente do homem que não tem. Então, vamos abrir aí para perguntas. Se você tiver dúvidas sobre esse ou qualquer outro assunto, você pode mandar sua pergunta para cá, que a gente, é claro, não sabe de tudo, mas a gente confia na pessoa que sabe tudo, que é o Espírito Santo, que Amém. habita em nós, ele está aqui no nosso meio para tirar nossas dúvidas. Amém. Vamos lá, meu pastor. Pastor, como saber que estou perdendo a sensibilidade do Espírito? A Bíblia deixa claro que aqueles que são de Cristo, eles vão andar nas mesmas pegadas, pisaduras, vão fazer as mesmas coisas. Jesus disse assim, que a gente conhece alguém que é discípulo dele pelo fruto. E o que é o fruto? O fruto é paz, amor, bondade. Então, como é que eu identifico que eu estou perdendo a sensibilidade do Espírito? Quando eu não estou andando nesse fruto, não estou manifestando, porque o fruto não é meu. O fruto é do Espírito. Sim. Né? A Bíblia diz que mas o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, né? Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor. Se o Espírito está em mim, é necessário que a manifestação do fruto também esteja. Porque aonde a árvore está, o fruto é produzido. Isso aí. Tem gente que acha que o fruto é da pessoa. Eu que produzo. Não. O fruto manifesta em mim, porque a Bíblia diz que nós somos os galhos. Então o fruto, ele manifesta nos galhos. Mas o fruto não é meu. O fruto é do Espírito. Então alguém que está e anda com o Espírito, ele vai... como é que ele percebe que está perdendo a sensibilidade? Está ficando muito nervoso, está xingando, não está manifestando paz, está perdendo a paz, tudo está irritando ele, é sinal que está perdendo a comunhão. E aí o que é que tem que fazer? Voltar ao relacionamento para que possa manifestar esse fruto, amor, paz, bondade. Muito bom. Pastor, a oração precisa seguir algum método ou algum formato para ser aceita por Deus? Geralmente não. Agora, há algumas instruções. Por exemplo, a oração, tem gente que, eu já ouvi muita gente, inclusive eu mesmo fui ensinado, de que a oração ela pode começar na carne, depois ela entra no espírito, mas a oração modelo, a oração que eu vejo de alguém maduro em Deus, ela já deve começar no espírito. Então, como é que um crente maduro deve começar a orar? Talvez ele não saiba o que falar. Mas a Bíblia diz que o Espírito nos diz o que convém, nos direciona até na oração, no que orar, no que convém. Então, como é que alguém que entende sobre isso começa a orar? Começa a orar em outras línguas. Eu não sei o que orar, mas eu começo a orar em outras línguas. Eu já entro no Espírito. E aí o que é que acontece? Vai dar um dado momento que o Espírito Santo comunica-se com o nosso Espírito e nos conduz em que orar. Amém.
Às vezes pode ser uma oração de intercessão por uma outra pessoa, por uma cidade. Pode ser algo que o diabo esteja armando algum plano, um laço para a nossa vida, para um parente. E o Espírito, que é Deus e sabe de todas as coisas, porque a oração começou no Espírito, o Espírito comunica com o nosso Espírito e nos leva a desfazer aqueles planos malignos do diabo, aí agora talvez até em português. Mas a oração começou como? No Espírito, em outras línguas, falando de espírito para espírito. Por isso que a Bíblia diz que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adorem em espírito. Se Deus está em busca dos verdadeiros que o adorem em espírito, eu creio que Ele está em busca também de um povo que ora em espírito. Amém. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Glória a Deus. Falando sobre orar em outras línguas, pastor, o que o senhor diria, qual conselho o senhor daria para uma pessoa que deseja muito orar em outras línguas e ser batizado no Espírito, mas que ainda não teve essa experiência de ser batizado? Já falou muito glória, 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 mas ainda não foi batizado. Muito boa pergunta. Olha só, o que é que tem que fazer? Buscar conhecimento. Tem muita gente que demora de receber o batismo no Espírito Santo porque acha que isso é para alguns. Deus escolhe quem batizar. Mas não é verdade. A Bíblia diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Amém. Então, há uma promessa de um poder ser liberado e a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. Amém. Então, se você já tem uma aliança com Deus, você é alguém capacitado, você é filho de Deus, você é alguém habilitado. O Espírito, ele quer te batizar e ele quer habitar em você. Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro, estudar um pouco sobre isso para não se sentir não merecedor. Porque tem muita gente que bloqueia o batismo e o falar em outras línguas, porque fica achando, será que eu mereço mesmo que Deus venha habitar em mim? Eu sou tão imperfeito. Porque o judeu tinha essa cultura de que o gentio era alguém que não merecia. Você vê que até aquele homem que vem andar com Jesus e ele tem, acho que um criado doente, ele diz assim, Senhor, Jesus fala assim, eu vou. Ó, Jesus falando, eu vou entrar na sua casa e eu vou curar o seu moço, o seu funcionário. Jesus ia lá, mas olha a mentalidade, aquele homem sabia, não, judeu não entra na casa de samaritano, na casa de gentio. E ele disse assim, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, manda apenas uma palavra. Jesus se admira da fé, mas olha só, aquele homem era alguém que não tinha aliança com Deus. Hoje tem muita gente que faz aliança com Deus e ainda acha que não é digno. Meu e Deus. continua com essa mentalidade que não é digno. Será, eu não sou digno que o Espírito Santo more em mim. Então a gente precisa perder essa consciência de indigno e entender que agora nós somos dignos. Amém. Porque a gente fez alguma coisa? Não, mas por causa da obra que Jesus fez na cruz. Amém. Jesus Muito agora bom. perdoou os nossos pecados, nos santificou, nos purificou e a gente é digno, a gente agora é habitação de Deus, morada do Espírito Santo. A casa está limpinha, varrida para o Espírito Santo habitar e morar. Então, quando alguém perde essa consciência errada de que não é mais indigno, mas agora é alguém digno, rapidamente ele vai ser batizado no Espírito Santo. E quem batiza? Jesus. Amém. Então, não é você que se batiza, não é um pastor que te batiza. Eu fui batizado no Espírito Santo sozinho numa sala. Por quê? Chegou a consciência, Jesus, me batize, eu quero o Espírito Santo. E eu ali falando sozinho, palavras de adoração, daqui a pouco destravou e eu fui batizado Amém. em outras línguas. Amém. Muito bom. Pastor, como eu me conduzi em relação à leitura da palavra? Eu devo começar em um livro específico ou pedir orientação a Deus para o que eu estou precisando aprender? Maravilha. Claro, sempre pedir orientação a Deus, mas meu conselho para um novo convertido, a Bíblia diz que nós estamos hoje numa nova e superior aliança. Qual é essa superior aliança? São as cartas escritas para a igreja. Muito bom. Então a gente precisa entender que toda a carta que tem ali, a carta aos Gálatas, ela é direcionada só para aquele povo lá da Galácia? Não, é para a igreja. É uma carta para a igreja do Senhor. Então meu conselho, comece pelo Novo Testamento, lendo os evangelhos, os 4 evangelhos, depois entra nas cartas, porque aquela ali estão as promessas, estão vamos dizer assim, até os mandamentos, porque nós não estamos na lei de Moisés, nós estamos na lei de Cristo. Amém. Então os mandamentos para a igreja, para o nascido de novo, para aquele que faz uma aliança com Deus, está no Novo Testamento. Amém, muito é bom. bom conhecer o Antigo? É bom.
É bom, é Bíblia também, mas para a igreja o mais importante está no Novo Testamento. Então começa pelo Novo Testamento e aí você vai desfrutando daquilo que Deus tem para a sua vida. E é claro, sempre que for ler a Bíblia, ora antes, porque Muito é bom. o Espírito que revela. Meu Deus. E o Espírito que habita na gente foi ele que inspirou escritores Uau. para escrever. Uau. Então a Aleluia. Bíblia é o único livro que a gente tem a oportunidade de ler com o autor do nosso lado. Uau. Meu Deus, ele vai falar direitinho. Ó, é exatamente isso que eu quero dizer para vocês. Quem é que sabe mais do que o Espírito Santo? Né? meu Ninguém Deus. sabe mais a Bíblia do que ele. Muito bom. Pastor, o que é testemunho interior? Testemunho interior, a Bíblia diz que nós somos um ser trino, nós somos um espírito, nós temos uma alma, a inteligência, o psique e habitamos em um corpo. Então o corpo é a nossa casa. O testemunho interior é quando o Espírito Santo fala com o espírito do homem. Amém. E há uma paz no homem interior, que é o espírito humano, o espírito do homem. Então o Espírito Santo, ele fala ao espírito do homem. E aí a gente começa, por isso que a gente vai, poxa, Deus falou comigo. Como você ouvia a voz de Deus? Não, Deus falou comigo. A gente talvez não sabe nem explicar direito. isso mas, mesmo. "Oh, não, mas eu ouvi Deus." Ouviu com o ouvido, nem sempre. Mas a gente, rapaz, eu sei que foi Deus. Amém. É o quê? É o Espírito Santo falando com o espírito humano. Amém. Muito Amém. bom. Muito bom. Pastor, qual é a nossa posição hoje em Cristo Jesus? E como isso nos ajuda a ter a consciência de que temos intimidade com Deus? A nossa posição hoje é uma posição de filhos. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Em João capítulo 1. E aí João capítulo 1, se não me engano, versículo 14, começa a dizer, né, que ele veio para os seus, o judeu. Os judeus não o receberam, mas todos quanto o receberam, foi-lhe dado o direito e poder de se tornarem filhos de Amém. Deus. Então, Amém. eu já vi muita gente aí fora no mundo dizer, eu também sou filho de Deus. Não é. Filho de Deus é quem faz uma aliança com Deus recebendo Jesus. Muito aí bom. tem o direito e poder de se tornar filho de Deus. Muito bom. Então, essas pessoas que fizeram uma aliança com Deus recebendo Jesus, qual é a posição dela agora? Filho. Não é mais só servo. Nós somos servos, sim, mas nós somos filhos. Todo mundo da antiga aliança, Davi, Moisés, Abraão, tudo era servo, mas eles não eram filhos. Mas na nova aliança, nós recebemos um poder de nos tornarmos filhos. Então Amém. a posição hoje é uma posição de filho. E filho Amém. tem uma intimidade maior do que o servo. Muito Servo bom. é um funcionário. O filho não. O filho é dono de todas as coisas, assim como o pai é. Amém. Amém. Muito bom. Pastor, como diferenciar se a voz que estou ouvindo é a voz da minha consciência ou a voz do Espírito Santo? Olha só, o Espírito Santo, ele vai trabalhar falando com a sua consciência, que é o seu espírito, o espírito Muito bom. humano. Então, o Espírito Santo, ele vai falar com o seu espírito mesmo. Agora, como é que você pode basear se aquilo que você está ouvindo é do Espírito Santo? A base é a palavra. Amém. O Espírito Santo não vai falar nada com a gente que não esteja alinhado com a palavra. Por exemplo, se digamos que um espírito queira falar com a gente dizendo assim, olha só, negue Jesus, não é em Jesus que tem salvação. Meu irmão, é um Meu demônio Deus. isso, não é Espírito Santo. Repreendido. Porque o Espírito Santo, ele exalta Jesus, ele exalta a pessoa de Jesus. Então, como é que a gente tem a convicção de que de fato é o Espírito Santo? Está alinhado com a Bíblia, ele está exaltando a palavra, porque a palavra é Jesus. Jesus é o verbo, a palavra que se fez carne. Então a base é a palavra. Amém. Muito bom. Pastor, qual é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo? Esse não é um pecado que acontece facilmente. A Bíblia diz que são pessoas maduras que experimentaram do poder de Deus, dos poderes vindouros, de milagres, de coisas muito intensas, gloriosas em Deus, e negaram Jesus e começaram a falar mal do Espírito Santo. O próprio Jesus falou o seguinte, olha, toda blasfêmia, xingamento contra o Pai, contra o Filho, será perdoado, mas contra o Espírito Santo, não. Meu Deus. Então, mas essa blasfêmia contra o Espírito Santo são pessoas que tiveram a consciência, o relacionamento, andaram com o Espírito, ouviram, aprenderam a ouvir a voz do Espírito,
espírito e em um dado momento se permitiu ser enganado por espíritos enganadores e agora desconsideraram, porque é possível alguém apagar o espírito, entristecer o espírito. E uma das armas do diabo hoje na igreja, irmão, são falsas doutrinas, é trazer falsos ensinos. Então, existe uma classe de demônios que eles são, vamos dizer assim, mestres. Qual é a especialidade dele? Mestres, eles são ensinadores, mas de doutrinas falsas e doutrinas demoníacas. E por isso, até dentro da igreja, Paulo se inclui nisso. Paulo fala, olha, eu prego a palavra de Deus, me imitem porque eu imito a Cristo. Mas em um outro momento, Paulo diz, se eu um dia pregar algo que não esteja alinhado com a palavra, seja eu mesmo maldito. Então, a gente precisa entender. Pedro está falando, Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Cristo. Jesus falou, é isso aí, é nessa revelação que a minha igreja vai ser revelada. Você é Pedro, mas eu te digo, é sobre essa pedra, sobre essa revelação. Qual a pedra? Jesus, a pedra angular. Amém. Nessa revelação é que a minha igreja será estabelecida. Mas pouco tempo depois, Pedro começa a dizer para Jesus, a aconselhar Jesus a não ir para a cruz. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Então, da mesma boca que foi guiada por Deus, depois ela foi guiada pelo inferno. Isso quer dizer que pode acontecer com qualquer pregador. Meu Deus. E a gente tem que fazer o quê? A gente não julga pessoas, mas a gente deve julgar a profecia, julgar a palavra, julgar a ministração, o que ela está ensinando. Porque da boca de um homem de Deus, de repente, pode sair um ensino que não seja de Deus. Meu Deus. Seja uma ideia do diabo. Então a gente precisa estar muito atento com o que cada pregador está pregando. E se um pregador... Eu já preguei coisas, meu irmão, que hoje eu admito, foi errado. Não, eu já preguei prática judaica, eu já preguei coisas que hoje eu sei que não está correto. Mas, eu era endemoniado? Não, eu fui enganado com ensinos errados. Então, o que é que a gente tem que entender? A base é a palavra. Não confie plenamente em homens, confie no Espírito Santo e na palavra de Deus. Amém. Pastor, a oração em outras línguas as línguas dos anjos, ou uma pessoa também pode falar em línguas, em um dialeto diferente? Ou seja, a pessoa é brasileira e ela fala russo. Olha só. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Eu conheço testemunho de pessoas que estavam em outra nação e não sabia falar a língua, e ela se perdeu na cidade, e ela ia ministrar à noite numa igreja e estava chegando o horário e ele não tinha como falar. E de repente ela começou a falar em outras línguas e entrou num táxi e disse exatamente o hotel que estava, tudo em outras línguas, sem saber que estava falando. Meu Deus. Isso é o quê? Um processo, é o Espírito Santo usando aquela pessoa de uma forma espetacular, né, para falar na língua daquela pessoa. Sim. Então, isso são manifestações do Espírito, mas a oração em outras línguas, a Bíblia diz que é uma oração que homens não entendem, a não ser que haja interpretação, mas é uma oração direta com Deus. A Bíblia diz que quem fala em outras línguas não fala a homens, mas fala direto com Deus. Então, é uma oração que demônio não entende, diabo não entende, só quem entende é Deus. Então, pode ter agora uma outra manifestar, pode dar interpretação, pode, mas a oração em outras línguas é uma língua celestial. E Amém. Que no milênio vai voltar a ter uma única língua. A gente precisa entender que hoje inglês, português é maldição. É maldição. Tem gente que fala, eu tenho que aprender, vou ser poliglota, eu tenho que falar cinco línguas. Irmãos, isso não vai ficar para sempre, porque isso é uma consequência da maldição. As línguas que existem hoje foram geradas na Torre de Babel e foi uma maldição estabelecida, porque o homem estava com a intenção errada e Deus que liberou isso. Então, a maldição, porque e a Bíblia diz que na eternidade todos vão voltar a falar um único idioma. Uma única língua. Então, isso é um grande sinal de que existe uma língua. Por isso que existe uma língua que é a língua do céu. E esse falar em outras línguas, todo crente precisa desejar. Amém. Se é uma língua que Deus fala, meu irmão, é claro, Deus entende todas. Mas se há uma língua específica que diabo não fala, só Deus fala, a gente precisa ter interesse em falar esse diálogo. Que lindo. Pastor, conte um pouco sobre as experiências que o senhor teve em relação a decisões que foram tomadas para o seu ministério relacionado à sensibilidade ao Espírito.
Coisas que, por exemplo, teve uma época que quando eu fui fazer o Rema, eu era de um outro ministério e eu fui convidado a sair da igreja. E naquele momento foi um momento muito difícil da nossa vida, que num instante a gente não estava entendendo. Mas olha só, a gente decidiu se derramar em Deus, buscar a Deus, buscar a presença do Espírito Santo para entender aquilo, porque havia uma grande interrogação na minha cabeça e na cabeça da minha esposa. Qual foi o nosso pecado? Por que nos botaram para fora de uma igreja? Por que nos convidaram a sair de uma igreja? O que a gente errou? O que a gente pecou para alguém precisar passar por uma situação assim? E a comunhão com o Espírito Santo pôde nos direcionar que Deus estava nos movendo. Na verdade, aquela igreja que a gente estava não tinha problema. Mas qual era a questão? Não tinha mais como a gente crescer naquele ministério. E Deus precisou mover a gente para um outro lugar para promover um crescimento ao ponto da gente estar hoje pastoreando um povo. Talvez, amém, se a gente não tivesse buscado a sensibilidade do Espírito, o conselho do Espírito Santo, a gente não teria se consolidado ao ponto de falar, não, peraí, aí o Espírito trouxe um dia uma palavra. Lembra que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus tem um coração dos homens. Deus pode ter feito isso para que vocês fossem colocados para fora, mas na verdade, o colocar para fora, que o diabo está pensando que vocês foram expulsos, na verdade Deus está conduzindo vocês para uma outra fase. Então a gente pode perceber que aquilo que aparentemente era maldição, na verdade era uma bênção. Deus estava nos conduzindo para um crescimento que a gente não entendia. Na hora a gente não entendeu, mas a comunhão com o Espírito, o buscar o Espírito, o querer ouvir o Espírito, pôde trazer para a gente a convicção. Não, é uma nova fase, Deus está nos fazendo crescer. Deus não está zangado com a gente, Ele está nos levando para um processo de crescimento. Então, se a gente não tivesse buscado ouvir a voz do Espírito, ter a comunhão com o Espírito, a gente não teria entendido. E a gente só teria olhado o natural. Eita, fui colocado para fora. Eu acho que eu não presto. Eu acho que eu não sirvo para buscar a Deus. Se uma igreja me colocou para fora, então eu não devo ser uma boa pessoa. Não, o Espírito estava fazendo coisas. Imagine quando Jesus estava na cruz, o mundo todo estava olhando, dizendo, desce daí, salve a você mesmo. Você não disse que era médico, curou a tantos, não pode curar você mesmo. O mundo estava olhando com um olhar natural, mas Jesus estava tirando o pecado de todo o mundo e pagando o alto preço do pecado e da queda do homem. Então, as coisas do Espírito, nem sempre o homem natural, os olhos naturais vão entender. Só se discerne espiritualmente. Amém. Que poderoso. Que poderoso, né? E, meu Deus do céu, como é bom confiar no Espírito, né? Às vezes não vamos entender tudo, né? Mas como o nosso pastor disse, quando confiamos no Espírito, na direção dele, ele nos conduz em paz, né? Mesmo não sabendo tudo. Eu acho que o pastor não sabia, né? Que hoje já tem uma igreja de sucesso na cidade. Talvez não passava na mente dele, mas já era projeto do Espírito, né? Isso aí. Posso ir? Vamos lá. Pastor, meu Deus do céu. E que hoje a gente estaria o Rema, né? Que é uma escola do Espírito. O Rema é uma escola do Espírito. Você vê que até as coisas do Espírito, esses dias eu estava pensando, né? Tem gente que quando fala do Rema, fala assim, vem cá, é reconhecido pelo MEC, né? A primeira coisa que pessoas perguntam. Mas vem cá, baseado no que a Bíblia diz, como é que o MEC, que é uma instituição natural, vai reconhecer algo que é espiritual? Não tem como. Se a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Isso. Agora, geralmente o que é? As pessoas querem ser reconhecidas pelo natural. Irmãos, aquilo que Deus estabeleceu como espiritual, o natural nunca vai reconhecer. Então, que bom é que o MEC não aceite mesmo, porque as coisas de Deus parecem loucura. Não é culpa, não é de propósito, é que para um homem natural é loucura. Então, a escola do Espírito, o Rema é uma escola do Espírito. Então, é uma escola que leva pessoas a crescer espiritualmente. E o homem natural nunca vai entender isso. É normal. É isso mesmo. Por falar no Rema, estamos aí, né, com matrículas abertas do Rema, né? Você que tem interesse em conhecer esse curso poderoso que tem mudado a vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Procura aí nas nossas redes sociais. Estamos com essa matéria chamada Unção, meu Deus do céu, com a professora Vânia Nascimento. Tem sido um tempo poderoso e ela estará ministrando essas aulas. Começou ontem, né? Amanhã e quinta-feira. E na próxima semana também a matéria vai estar em aberto. Então procura a gente nas nossas redes sociais para mais informação.
procura se informar a respeito da matrícula, a promoção aí para casal, acho que é 5% de desconto, não sei bem, mas procura aí o pessoal do Rema. E você que é pastor, meu Deus do céu, tem um desconto aí de 50%, não é isso? 50%. Para você que é pastor, porque eu acredito que o maior interesse dessa instituição é poder ajudar, né, líderes, pastores a entender melhor a palavra, a se descobrir em Deus, ao chamado, ao propósito. Então, quem é pastor tem 50% de desconto. Então, meu Deus E do céu. entender, irmãos, que o Rema não é do Verbo da Vida. O Rema é uma instituição que não pertence à denominação. O Rema é um curso dos Estados Unidos que está na nossa região. Então, é algo de Deus para a gente aproveitar mesmo Amém. essa oportunidade. Você que quer crescer. É um centro de treinamento bíblico. É para pastor, para pregador? Não. É para todo aquele que ama o Senhor e Amém. quer crescer no Quer conhecimento aprender da mais Bíblia. da palavra. Então, o Rema é uma ferramenta. Vai lá. Amanhã a Vânia vai estar ensinando, amanhã e quinta. E na semana que vem, novamente, segunda, quarta e quinta, ela vai estar ministrando a palavra, essa matéria em unção. Você é nosso convidado. Você pode sentar lá de graça e assistir a palavra de Deus e aprender. Amém. Amém. Muito bom. Pastor, cair na unção, rir na unção, é bíblico? É bíblico, a gente vê o próprio Davi, o rei Davi, quando ele entra em Israel, quando a arca, né, é restabelecida, e ele entra em Israel dançando, e ele estava tão assim, vamos dizer assim, embriagado, de fato, a unção veio sobre ele. E é importante sabermos que naquela época o Espírito Santo vinha sobre. Então, homem nenhum na antiga aliança experimentou o Espírito Santo dentro. Meu Deus. Mas Meu Davi Deus. estava tão cheio do Espírito que a Bíblia diz que ele dançava de uma forma que as coxas dele apareceu. Ao ponto da mulher falou, você dançou como um qualquer. E recrimina ele. Então, a questão do rir, a Bíblia diz que é a alegria do Senhor, né? Riso tem a ver com alegria. Amém. Então, essas coisas são bíblicas. Agora, é claro, a manifestação do Espírito, Deus, ele considera também a nossa forma. É como eu vejo assim, como alguém que bebe álcool. Tem gente que bebe álcool e vai ficar chorando. Tem gente que bebe e vai ficar dançando. Tem gente que bebe e vai ficar valente. Tem gente que bebe álcool e vai ficar conversador. É alguém totalmente envergonhado e começa a falar. A unção, porque o diabo copia. Sim. Não é Deus que Isso. copia, É isso irmãos. mesmo, muito É o bom. diabo que pegou através da droga, da cachaça e tentou Muito copiar bom. a unção. É isso mesmo. E aí pessoas ficam fazendo coisas que no natural elas não teriam coragem de fazer. A unção de Deus é isso, é uma capacitação da gente fazer coisas que no natural a gente não consegue. Agora, não é baseado só em cair, não quer dizer que quem está cheio da unção cai. Não, às vezes tem gente que está quietinho e está cheio da unção. Agora, em cada pessoa acontece de uma forma. Como explicar isso? Não tem muito como explicar, tem como sentir. Cada um é de um jeito, cada um Amém. recebe de uma forma. E o bom é experimentar para saber contar do seu jeito, como é. Eu sei o meu. Pastor, como aprender a obedecer às direções do Espírito? Obedecendo. Olha só, as direções do Espírito, muitas vezes, o Espírito Santo ele é extremamente inteligente, muito mais inteligente que a gente. Então ele vai começar com coisas simples. Às vezes a gente está trocando uma roupa, vai pegar uma meia, e ele diz, não pegue essa não, pegue a outra. E às vezes ali pode ser um treinamento. Muito e a gente bom. fala, que nada, vou pegar isso mesmo, isso é coisa da minha cabeça. É alguém que não está considerando a voz do Espírito. Porque se a gente não for capaz de obedecer a trocar uma cueca, uma meia, uma camisa que o Espírito manda a gente trocar, como é que a gente vai obedecer quando ele falar, atravesse a rua e traga uma palavra para aquela pessoa? A gente não vai obedecer a coisas maiores, porque o princípio de Deus é, seja fiel no pouco, eu te coloco no muito. Então, Deus ele começa a tratar coisas simples para nos direcionar, fazer com que a gente treine os nossos ouvidos a reconhecer a voz dele. Então, alguém que quer crescer espiritualmente precisa começar a treinar o seu ouvido a reconhecer a Amém. voz do Espírito, mesmo que sejam coisas simples. Amém. E aí depois ele vai começar a obedecer em coisas maiores. Então é um treinamento bom. mesmo. Amém. Pastor, explica pra gente. O Espírito Santo é um fogo? É um fogo? Ah. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus. Agora, a Bíblia mostra várias formas. Ali é Deus buscando um jeito de ensinar a gente. Como é o Espírito Santo? Aí a Bíblia diz que ele é um fogo consumidor. Como é o Espírito Santo? É o óleo da unção. Como é o Espírito Santo? A água do Espírito, quando diz ali para Ezequiel, né, entre mais, os tornozelos, joelho.
está falando do Espírito. Então, Deus ele está buscando formas naturais de falar coisas espirituais e ele usa exemplos. Mas o Espírito Santo é o tempo todo fogo? Não. Às vezes a Bíblia diz que numa brandura suave, Amém. num vento, numa brisa suave, Deus estava ali. Muito bom. Então, não existe, são coisas que Deus está estabelecendo para nos ensinar, mas não quer dizer que o Espírito Santo só está no fogo. Mas a Bíblia diz o quê? Jesus fez uma promessa, né? João Batista, acho que falou, eu batizo com água, mas vai vir alguém mais poderoso com eu, Jesus Cristo, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Então, há também um dos batismos, e existe doutrina na Bíblia de batismos no plural. Muito bom. Não existe só batismo nas águas, existe batismo no Espírito Santo e existe uma forma de batismo que é o batismo no fogo. E o que é esse fogo? Poder. Aleluia. Glória a Deus. Né? Muito bom. Então também é um batismo, né? Muito Mas não bom. é que o Espírito Santo seja só fogo. Pastor, quando eu recebo uma palavra durante o culto de algum ministro ou algum irmão, o que eu devo fazer? Julgar. Você recebe uma palavra, julga. Será que isso realmente é de Deus? Você não está julgando a pessoa, mas você está julgando o que você acabou de ouvir. E a Bíblia diz para a gente não julgar o profeta, mas julgar a profecia. Então julga, né? Pede a Deus para te confirmar. Vai na palavra. Onde é que está isso na Bíblia que falaram para mim? Então é necessário você confirmar, porque a Bíblia diz assim, ó, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. Amém. Então quando Deus ele usa alguém para falar com a gente, geralmente ele já falou primeiro com a gente. Então Isso aquela mesmo. palavra vai ser o quê? Uma testificação. Agora talvez ele está falando e a gente não está ouvindo, aí ele usa alguém para falar, né, acerca do nosso futuro, do nosso chamado. São formas de Deus chamar a atenção da Amém. gente. Agora, o que acontece? Você agora faz o quê? Pega aquilo, anota, escreve e busca uma confirmação de Deus, que Deus vai usar outra pessoa para Amém. te confirmar se de fato é de Deus. Então a gente precisa julgar e querer a confirmação de Deus. Não é errado querer que Deus confirme a sua Amém. palavra. Muito bom. Amém. Pastor, existe alguma avaliação, ou teste, ou prova para uma pessoa que quer entrar nos dons ministeriais? Avaliação, olha só, eu não sei avaliação, teste, prova, não sei, mas alguém que quer entrar, a Bíblia diz que se alguém deseja isso, excelente coisa deseja. Agora, prova existe. Qual é agora? A Bíblia vai trazer uma série de requisitos com relação ao caráter. Muito Muito bom. bom. Muito Seja irrepreensível. Quer os dons espirituais? Pronto, ó, tem caráter, seja irrepreensível, não dado à bebida, não que seja de uma só mulher, não avarento, mas sóbrio, que seja hospitaleiro, goste de hospedar pessoas, de conversar com pessoas. Então, a Bíblia fala realmente de teste, pré-requisitos de alguém que quer entrar nisso. E a maioria das coisas está ligada a caráter. Só tem uma que diz assim, que gosta de ensinar a palavra. Amém. Mas hoje tem gente que está medindo as pessoas se ela tem chamado porque ela canta bem, porque ela prega bem. Meu Deus. Irmãos, primeiro a gente precisa olhar o caráter. Quem é a pessoa fora do altar? É alguém reto, íntegro, que odeia a mentira, ama a verdade? Você vai ver que o chamado de Deus tem muito mais a ver com o caráter mesmo. Deus quer mudar o nosso caráter para que a palavra que as pessoas escutem a gente pregar, é claro, pessoas podem nos acusar, mas esse cara era isso, era aquilo, mas devem falar lá do nosso passado, talvez quando a gente era uma velha criatura, Sim. antes de nascer de novo. Mas e agora que nasceu de novo? Precisa haver na gente uma mudança, uma Amém. transformação. Eu não posso estar aqui pregando a palavra, eu compro na loja de fulano, vou lá e não pago. Não, mas quem tentará acusação contra os Valeu, eleitos do Senhor? misericórdia. Não, irmãos. Aí o dono da loja vai ouvir a palavra de mim? Não. Vai falar, aquilo é um caloteiro, rapaz, compra e não paga. Não, então, o caráter tem a ver. As pessoas só vão receber a palavra de alguém que elas consideram. Não, esse cara é um cara sério. Essa mulher é uma mulher séria. Amém. Então, é claro, perfeito nós não somos. Sempre vai ter gente que vai ter motivo de falar da gente. Falaram de Jesus, vão falar da gente também. Mas a gente deve estar numa crescente em se tornar alguém melhor a cada dia. Amém. Muito bom. Pastor, qual é a diferença da presença do Espírito e a presença manifesta do Espírito? A presença do Espírito, eu creio que é uma presença manifesta, porque o Espírito é uma pessoa. Então, se ele está manifesto, né? Amém. Agora, eu creio que a pessoa está falando do mover, Sim, né? sim, do mover, sim. do poder.
O Espírito está em nós. Sentindo ou não, ele está em nós. É a presença do Espírito. Agora, quando o mover, quando a unção vem, aí isso aí a gente começa a perceber. As pessoas que começam a ter mais intimidade com o Senhor, às vezes quando está pregando, entende, ó, chegou uma unção de cura. E aí ela entende, Deus está querendo curar. Amém. E aí ela começa, Senhor, o que o Senhor quer fazer? E aí vai começar a vir palavras, Amém. ó, chame tal pessoa, tem alguém com a dor assim, tem alguém com Muito isso, bom. com aquilo. Então, Amém. a convivência, o relacionamento com o Espírito vai fazer a gente identificar o que ele quer fazer. A questão é que tem muita gente que vai pregar e fica tentando inventar. Eu vou chamar os enfermos, vou curar. Irmão, se Deus não está nos movendo para aquilo, talvez seja segurança não chamar ninguém. Isso mesmo. Muito Agora, bom. não quer dizer que o Espírito não está ali. Agora, quando o manifestar de Deus deve partir dele, não de nós. Uau. Então Deus às Muito vezes bom. vai levar a gente a estar pregando e Deus vai falar, hoje eu quero que você ensine a palavra. E aí eu vou me mover tentando fazer com que pessoas recebam cura. Se Deus está querendo ensinar, deixa Deus agir. Deus sabe mais que a gente. Amém. Aí tem um dia que Deus quer nos usar em outra área. Então o mover do Espírito deve ser algo que a gente deve esperar Deus começar. A gente Muito pode bom. provocar em algumas vezes? Pode, mas a segurança maior, irmãos, é esperar o que Deus quer fazer. Muito bom. Pastor, qual é de fato a definição de oração, segundo a Bíblia? Falar com Deus, conversar com Deus. Por isso que não existe oração em pensamento, oração é palavra. Jesus ensinou, quando você orar, entra no teu quarto, fale em secreto com aquele que ouve em secreto. Então oração tem a ver com palavras. Oração tem a ver com um diálogo, conversar e ouvir. Oração não é só eu chegar para Deus, falar, tá, tchau e vou embora. Não. E um momento que eu vou permitir que Deus fale e eu vou escutar. Oração é um diálogo, e num diálogo não é um monólogo, não é só eu falando. Tem um momento que eu vou falar e tem um momento que eu vou me calar e esperar Deus falar comigo. Amém. Mas Amém. oração é relacionamento em palavras. Então, a oração em pensamento, o que algumas pessoas dizem por aí, é bíblico ou não, pastor? Na verdade, foi um engano que o diabo conseguiu colocar na igreja, né? De pessoas até começarem a dizer, rapaz, eu estou orando por algo, mas eu não estou nem falando para o Sim. diabo não saber. Muita Isso gente é o quê? Isso é um engano, porque o diabo sabe que como foi que Deus fez as coisas? Falando. Ele disse e as coisas passaram a acontecer. Se um crente está pensando, mas ele não fala, não tem poder, porque o poder está na palavra. Uau. Tudo que disser Muito será bom. feito. Isso. Não é tudo que pensar, é tudo que disser. Então o diabo conseguiu colocar uma falsa doutrina na igreja de crentes que acham que estavam orando porque estavam pensando. Eu estou gerando algo com Deus em pensamento. Não, irmãos, não vai funcionar. É tudo que disser. Marcos 11, né, 22 a 24, vai falar, se alguém disser, crendo que se fará o que ele mesmo está dizendo, assim será. Meu Deus do céu. Meu Deus. Muito bom. Pastor, como conseguir identificar que a minha intimidade com Deus está fraca? Se você não está ouvindo a voz de Deus, sua intimidade está fraca, porque Deus ele não está se escondendo, Deus ele está desejoso de se revelar, Deus ele está desejoso de falar. E se a gente não está percebendo, ouvindo, tendo as direções de Deus, talvez seja um momento de se esforçar para que a intimidade cresça. Porque é possível a gente, por exemplo, ser forte em uma área e fraco em outra. Talvez a gente é forte no conhecimento da palavra, mas está fraco em oração. Então o que é que tem que fazer? Identificar a área que está fraco e buscar se fortalecer naquilo. Muito bom. Então, se alguém está se identificando fraco, já é o quê? Uma chave, acendeu ali uma luz, uma chave para resolver aquele problema. Já Muito é o bom. próprio Deus dizendo, ei, você não está me ouvindo, Muito você bom. não está conversando, você não está me buscando. Se já chegou, Amém. começa a buscar, Muito bom. entra mesmo numa demanda de buscar ao Senhor e Ele vai falar. Amém. Se você ainda não concorreu a esse livro, mande lá nas redes sociais, eu quero este livro. Já tem... Ganhador? Não, dá tempo ainda de você ganhar, viu? Amém. Dá Tem tempo 2 aí. minutos pra Manda falar, aí. eu quero. Eu quero, tá certo? O pessoal do YouTube já tá mandando aqui. Amém. Vai mandando aí. Quanto mais você manda, mais chance você tem pra ganhar. Aqui na telecena, mais tem chance de ganhar. Pastor, explica pra gente o que é esse derramamento do Espírito, a qual o profeta Joel diz, né, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne é toda a carne, carne mesmo? Carne, ele está falando de ser humano, né? De De ser pessoa. humano. Mas não é
todas as pessoas, são todas as pessoas que têm uma aliança com Deus. Muito bom. O Espírito Santo não vai ser derramado em alguém que não tem uma aliança com Deus. A promessa, há uma promessa em Joel, mas é uma promessa para o povo que busca Deus, o povo que quer Deus. Você vê, antes de Jesus vir, qual é a condição e como é que a gente pode defender isso biblicamente? Antes de Jesus vir ao mundo, de pisar na terra, houve o quê? Alguém que precedeu, alguém que preparou o caminho. João Batista, ele preparou dizendo, a mensagem era simples, arrependei-vos. Então, alguém para receber o Espírito Santo precisa primeiro haver o quê? Arrependimento. Muito E bom. o que é arrependimento? Mudança de rota. Muito a gente bom. estava caminhando com o pecado, para o pecado, e agora o que é que a gente faz? A gente mudou a rota. A gente mudou a rota mesmo daquilo que a gente estava andando. Amém. A gente estava caminhando para o inferno, agora a gente está caminhando para a glória, para o céu, para o Senhor. Então, Glória a Deus. esse arrependimento, meu Deus, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou me prostituindo, eu estou bebendo, eu não quero isso. Senhor, aí quando essa pessoa se arrepende e busca o Senhor e faz uma aliança com Deus, agora ela se tornou alguém capaz. Ela está habilitada para receber o Espírito Santo. Então, esse derramar em toda a carne, é toda a carne que se arrependeu. É toda Amém. a carne que está querendo o Senhor. Amém. Amém. Existe, pastor, uma religião perfeita que a pessoa possa entrar e ter acesso a essa salvação? Jesus, não, na verdade, não é uma religião, né? Religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Amém. Deus não está em religião. Deus, ele é Deus do seu povo. Eu sei que a gente tem isso, né, da questão da placa da igreja. Eu sou evangélico, eu sou de uma religião tal. Eu sei que a gente tem esse costume de falar isso, mas a Bíblia diz que o quê? A religião para Deus é amar os órfãos, as viúvas, é fazer o bem. Então, Deus não está em religião. Religião e religiosidade é algo que é muito mais uma invenção de homem do que de Deus. Deus, ele ama a sua igreja, ele está disposto. Na verdade, Jesus já morreu por todo aquele. O perdão está oferecido. Jesus morreu e pagou o preço do pecado bom. de todo mundo. Amém. Agora, Amém. todo mundo vai ser salvo? Não, só Não. aqueles que recebem, aceitam o perdão que Jesus está oferecendo através da igreja. Amém. Amém. Então, é algo feito já. Muito bom, muito bom. É isso aí. Estamos chegando ao fim. Isso mesmo. Né? Meu Deus do céu, que tempo poderoso. Fomos instruídos, encharcados aí de conhecimento, né, da influência do Espírito. Agora vamos de sorteio. Aí que o Rufo e os tambores, Apolo Miranda. O ganhador ou a ganhadora de hoje é o irmão Rafael Silva de Jesus. Aleluia, show. É o irmão Show aí. Ganhou esse livro poderoso. Esse livro vai chegar em suas mãos. Parabéns aí, né? E continua participando. Se a gente não respondeu a sua pergunta aqui, nos procura nas nossas redes sociais, tá certo? Para tirar dúvida. Não fique com dúvida, né? Dúvida não vem de Deus. Você pode ser esclarecido de todas as coisas. Não existe mais mistério para o crente. Todo mistério foi revelado em Jesus. E toda dúvida que a gente possa ter, o Espírito Santo está aqui para nos revelar, né? Então, se procura nas nossas redes sociais. Eu quero reafirmar o convite para a aula demonstrativa do Rema, né? Acontecerá amanhã e quinta-feira, e semana que vem também estará aberta, segunda, quarta e quinta. É isso aí? Isso Segunda, mesmo. quarta e quinta, às 19 horas, na igreja Verbo da Vida, em Pojuca, tá bom? Não deixe de ir, leva a sua caravana, leva aí as pessoas que têm interesse em fazer o Rema. Vai ser dias poderosos para você e todos aqueles que estarão naquele lugar. Amém. Lembrando que as nossas matrículas estão abertas e até dezembro nós temos 20% de desconto Meu na Deus do matrícula. céu, que então bênção. não perca essa oportunidade de fazer parte da turma do primeiro ano do Rema 2023, tá Amém. bom? Vai ser poderoso. O pastor Wanderson pediu aqui para informar o endereço aqui. Está acontecendo algumas reuniões da gente aqui, do povo do Verbo da Vida, aqui em Catu. Meu Deus do céu. Amém. Você que é de Catu, a Avenida Armando Ferreira, quadra B, centro, em frente à ladeira do Cadente. É isso? Catente. Catende. Catende. É ali na região indo pra feira, né? Na região indo pra Sim, feira, perto sim. da linha do trem ali. Indo pra feira, junto da linha.
Pronto, então Muito bom. vai lá, terça-feira às 19 horas tá tendo uma reunião lá Poderoso. e domingo também tem uma reunião poderosa às 18 horas, você é nosso convidado. Maravilha. Gente, quero agradecer aí a participação de vocês. De fato, esse programa é um programa feito para a gente tirar dúvida, para a gente aprender mais da palavra, né? Por isso que a gente fala de todos os assuntos e aqui a gente não filtra a pergunta. A pergunta que é mandada, a gente vai na Deus do lata. céu. Se não souber, a gente vai dizer, irmão, não sei sobre isso. Mas, geralmente, o Espírito Santo, ele responde. Amém. Então, não quer dizer que a gente tem sabedoria mais que ninguém, mas é que a gente tem buscado e diz, Senhor, não deixa o povo com dúvida. E Deus não quer, de fato, que a gente tenha dúvida em Amém. nada, né? Que a gente Amém. cresça. É isso mesmo. Ora aí, pastor André. Aleluia. Querido Deus e Pai, nós te damos graça por este tempo. Nós te agradecemos Amém, pela Senhor, pessoa que está assistindo, que vai assistir Amém. este vídeo. Nós declaramos bênção, Senhor, repousando sobre Amém, a vida em dela. nome de Jesus. Cura divina brotando apressadamente no corpo dessa pessoa. Pai, nós usamos a autoridade no nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos toda a fúria de Satanás contra a vida dessa pessoa. Nós consagramos esta pessoa e a família dela ao seu reino. Que seja feita a tua vontade e o teu querer. Pai, eu oro por pessoas também que estão assistindo e tem desejo, Senhor, de conhecer mais de Ti. Que elas possam ter meios para assistir, Senhor, essas aulas demonstrativas do Rema que Amém. acontecerá essa semana e na próxima, Amém. Pai. Muito obrigado. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Até terça que vem. Obrigado.